Muito bem, a gente está aqui para mais um vídeo, para conversar com vocês que são jornalistas, futuros jornalistas, né? Você que pretende atuar como jornalista ou que já atua ou vem aqui para buscar um pouco mais de orientação, um pouco mais de conhecimento. Essa semana ficamos todos chocados, principalmente os jornalistas sérios, né? Os jornalistas responsáveis. Nós ficamos chocados com um artigo publicado pela Folha de São Paulo, um artigo de opinião, onde o jornalista ele deseja a morte do presidente da República, né, por Covid-19, uma vez que o presidente foi confirmado positivo para a Covid-19. Antes de falar mais sobre isso, vou pedir que você curta aqui o nosso canal, que você aperte o sininho e que você nos siga aqui, tá bom? E você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente posta aqui. Então, olha só. Roberto, foi certo ou foi errado a atitude do jornal de publicar um artigo de opinião em que se deseja a morte do presidente da República? Bom, primeiro, vamos pensar na seguinte questão. Primeiro, é livre a manifestação do pensamento. As pessoas podem dizer o que elas quiserem. Elas podem falar o que elas quiserem. Está na Constituição, no artigo 5º da Constituição, essa prerrogativa de que toda pessoa é livre para manifestar o seu pensamento, né? Toda pessoa é livre para manifestar o seu pensamento a respeito de qualquer assunto, de qualquer pessoa, né? Liberdade de expressão dá essa possibilidade. Então, o jornalista em questão deve ser punido pelo que disse? Sinceramente, eu acho que não. Ele manifestou que por ele o Bolsonaro poderia morrer. Eu acho que ele deveria ser punido, ir para a cadeia. Eu acho que não, porque isso é liberdade de expressão. As pessoas podem dizer o que elas quiserem. A minha questão é que, como jornalistas, nós temos uma grande responsabilidade e não temos controle sobre a atitude das pessoas. Nós não sabemos quando, ao dizermos determinada coisa, o que isso pode causar, quais as consequências que isso pode trazer. Então, vamos supor que lá na frente, por causa da fala do jornal ou da permissão do jornal que um artigo desse seja publicado, alguém resolva matar de fato o presidente, resolva de fato ir atrás do presidente. Já que o maior jornal, o jornal de maior circulação do país está dizendo que aceita, que é plausível desejar a morte de um presidente da República, né? Veja bem, gente, eu sou a favor da total liberdade de expressão. As pessoas têm direito de dizer o que elas quiserem. A questão é que eu estou aqui para falar de jornalismo na prática. Veja bem, nós temos que ter responsabilidade ao expormos opiniões, ao colocarmos para as pessoas o que nós pensamos. Por quê? Porque as pessoas nos seguem, as pessoas confiam no que nós dizemos. As pessoas acreditam que o que nós falamos é verdade o tempo todo. E que elas podem, talvez, pensar como nós. Então, como jornalista, eu penso que foi uma grande responsabilidade do jornalista e da Folha de São Paulo. Evidentemente. Tanto de um quanto do outro. Primeiro que não se deseja a morte de ninguém, por pior que ela seja. Não se deseja a morte de ninguém. Obviamente que esse é um desejo por audiência, um desejo por notoriedade, que levou essas pessoas a publicar esse artigo dessa maneira. Não é de hoje que a gente sabe, tem uma briga aí entre o presidente da República e os meios de comunicação tradicionais. A Folha de São Paulo é um deles, eles estão numa briga constante. Veja bem, eu acho que o Bolsonaro é irresponsável também. Eu acho sim que o Bolsonaro deveria ajustar mais o seu discurso, né? Que ele deveria sim apoiar algumas questões relativas ao distanciamento social. Ele quebrou regras um monte de vezes, isso para todo mundo ver. Obviamente que a imprensa não vai deixar passar isso, certo? Então, não estou dizendo aqui que o presidente é certo ou errado. O que eu estou dizendo é que, sim, o presidente comete uma série de falhas, mas quando eu venho a público, no maior jornal de circulação do país, e digo, olha, eu torço para que ele morra. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério.
Porque nós estamos ali num artigo de opinião, certo? Então o objetivo ali é que aquela opinião chegue às pessoas como forma de verdade, né? Como forma de construir um pensamento, certo? A opinião, o que é? Eu opino para quê? Para que as pessoas, em grande medida, acreditem no que eu estou dizendo, ou que me sigam, ou que se alinhem a mim nesse pensamento. Então, eu acho que o jornalista foi irresponsável, a Folha de São Paulo foi irresponsável ao publicar um artigo como esse. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a contribuição de um artigo como esse? Qual que é a contribuição para a construção do pensamento das pessoas? Isso vai mudar a irresponsabilidade do Bolsonaro? Isso vai mudar a irresponsabilidade do presidente? Não, ele vai continuar não usando máscara em locais de aglomeração, ele vai continuar fazendo uma série de coisas, porque esse é o jeito dele, esse é o jeito do Bolsonaro de ser. Ele vai continuar sendo assim. Agora, a gente não pode, porque alguém é irresponsável, eu vou agir com a irresponsabilidade ainda maior, eu vou ser mais irresponsável do que o próprio presidente quando deseja a morte de alguém. Você já imaginou se isso vira moda? Olha, eu não gosto de você, vou escrever algo sobre você e vou desejar a sua morte. Não faz sentido, sabe? E o pior não é isso, o pior é justificar isso. A justificativa é de que se Bolsonaro morresse, de repente, as mortes diminuiriam, porque ele não respeita as regras. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma pandemia mundial que matou no mundo todo, está matando no país inteiro, né? Então a gente não pode ser tão reducionista a esse ponto. Uma série de atitudes que se nós tivéssemos tomado, diminuiriam as mortes, e a gente não toma. Não é só do presidente da República, de todos os outros governantes, de nós mesmos enquanto pessoas, de nós enquanto jornalistas. Certo? A gente que está na rua, a gente que está trabalhando todos os dias. Então, para mim, foi irresponsável, para mim faltou bom senso, bom senso. Eu acho que essa é a palavra, bom senso. Você não deve desejar a morte de ninguém. Nós estamos em um país livre, as pessoas fazem o que elas quiserem. Se a pessoa não está cometendo crime, ela tem direito de fazer o que ela quiser, de falar o que ela quiser. Estamos em um país livre, um país democrático. Por isso que eu defendo que o jornalista possa dizer o que ele quiser. Eu defendo isso, que o jornalista não deve ter limites para dizer o que ele quiser. Agora, ele não deve ser irresponsável, certo? Ele não deve ser irresponsável, porque nós temos um compromisso com a sociedade de sermos éticos e responsáveis. Dependendo do que nós escrevermos, dependendo do que nós falarmos, nós podemos induzir as pessoas a cometerem atrocidades, né? Cometerem atrocidades. Então, esse é um problema também que eu vejo do jornalismo, que tem lado, né? Obviamente que é um artigo de opinião, mas isso só mostra que o jornal tem lado. Isso também é ruim. Isso também é negativo. O jornal não deveria mais ter. Jornal nenhum deveria ter lado nenhum. Deveria estar do lado da verdade. Simples assim. Até porque, gente, tem como provar, sinceramente, tem como provar que as atitudes do presidente ocasionaram mais mortes? Não tem como provar. Para provar isso, nós teríamos que ter uma pesquisa muito séria, nós teríamos que ter levantamentos muito sérios. É muito cedo ainda para dizer que as atitudes do presidente já contribuíram para mais mortes. Podem até ter contribuído, mas a gente não tem como provar. Porque o que eu penso é que jornalismo, ao dizer alguma coisa, né, mesmo que seja um artigo de opinião, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que provar. A gente é jornalista, temos que provar. Não funciona assim, certo? Bom, gente, então se você é jornalista, eu penso que você tem que ter responsabilidade. Vai dizer alguma coisa, vai escrever, desejar a morte de alguém é uma irresponsabilidade, por pior que a pessoa seja. É igual, por exemplo, alguém estupra uma criança. Mesmo que a gente odeie o cara, mesmo que a gente fique com raiva do cara, a gente não pode desejar a morte do estuprador. Mesmo que a gente tenha vontade disso. Esse cara deveria morrer. Porque quando você fala isso, você está induzindo a população a ir atrás do estuprador. Isso é temerário, isso é perigoso. Né? Então a gente é jornalista, a gente tem liberdade de expressão, mas a gente tem que ter responsabilidade e bom senso.
É o que eu penso. Um abraço. Curta aqui o canal, tá? Dê o seu like. Não sai daqui sem deixar a sua opinião. Escreve aqui embaixo a sua opinião, tá bom? Um abraço.